Estamos aqui em São Paulo e para falarmos sobre um mês completados da Operação Escudo, avaliação dos resultados e também os desafios na área da segurança pública. Tudo isso vamos falar com o secretário de Segurança, Guilherme Derrite, que já está aqui ao vivo conosco. Secretário, bom dia, bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia, prazer falar com vocês, Tiago, Lívia, com todos os ouvintes e telespectadores do Jornal da Manhã. Secretário, para começar, queria pedir ao senhor, por gentileza, um balanço mais recente dessa operação que continua. Completamos hoje 30 dias, um mês, desde a morte, o assassinato do próprio sargento, né, Patrick? Sargento não, do soldado Patrick. E que agora essa operação continua no litoral aqui do estado. Queria um balanço, me parece que são 22 mortos já dessa operação e como a secretaria ela está processando essas denúncias de tortura. Tivemos mais uma recentemente por parte de moradores, né? Narrativas falsas, né, Lívia? Eu me baseio em documentos técnicos, inclusive na perícia realizada nos corpos dos indivíduos que, infelizmente, enfrentaram as forças policiais. Em todos os laudos do Instituto Médico Legal não aponta nenhum indício de hematoma, muito menos de tortura. Então a gente segue com a nossa operação, acreditando na legitimidade, na legalidade da ação dos policiais, que são os verdadeiros defensores da sociedade. Nada disso estaria acontecendo se a Baixada Santista não estivesse, lamentavelmente, há muitos anos abandonada pelas autoridades que deveriam proteger a população e evitar que criassem um estado paralelo no nosso estado. E nesse contexto nós iniciamos a Operação Impacto, antes da Operação Escudo, com reforço de policiamento de policiais do choque, inclusive da rota, e aí após a morte do soldado Patrick Reis, fez-se necessário a Operação Escudo. Lembrando que essa Operação Impacto já acontecia porque 7 policiais militares foram executados na Baixada Santista somente esse ano, covardemente assassinados. Em virtude disso, se fez necessária a presença policial com policiais de outras unidades, em especial do choque. E aí, em virtude da morte do soldado Patrick Reis, a Operação Escudo, ela iniciou. E no meu ponto de vista, em que pese a morte do soldado Patrick Reis, que é a única questão lamentável nesses 30 dias, que eu lamento profundamente, deixo registrado mais uma vez os meus sentimentos. Fora isso, a melhor pronta resposta possível foi dada, haja vista os números da operação. Se vocês me permitirem aqui, eu já até falo, são 650 indivíduos presos em 30 dias, 245 indivíduos procurados. Se a população que nos ouve parar para pensar que quase 250 indivíduos foragidos da justiça estavam ali na Baixada Santista, isso é um verdadeiro absurdo e denota esse abandono aí de anos e anos por parte do Estado. 85 armas ilegais apreendidas nesse período e mais de 905 quilos de entorpecente, quase 1 tonelada de droga apreendida em 30 dias de operações. O secretário, bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan. Qual é o prazo desta operação? Haverá uma prorrogação? É uma operação que pode ficar apenas até o fim do ano em ação no litoral de São Paulo? E quais devem ser as consequências para a sensação de insegurança daquela população? Tiago, bom dia, prazer estar aqui de novo. Olha, é importante a gente salientar, porque o feedback que nós temos da população que mora ou frequenta a Baixada Santista são os melhores possíveis. Nós fizemos uma pesquisa e mais de 85% da população aprova a operação e as ações das forças de segurança contra o crime organizado na Baixada Santista. Hoje, em primeira mão, vocês vão ficar sabendo agora, acabou de acontecer a prisão de uma importante liderança do PCC lá na cidade de Santos, um indivíduo de nome Flávio José Ramos. O apelido dele era NK, é homicida de policial civil, participou em 2018 da morte do investigador João Ferreira de Moura Júnior, tinha um mandado de prisão expedido contra ele e a Polícia Civil realizou uma operação para cumprir esse mandado de busca hoje. E esse indivíduo, infelizmente, mais um que resistiu à prisão, efetuou disparos contra os policiais revidaram, ele foi alvejado na perna, socorrido
parece que encontra-se com vida lá no hospital para onde foi socorrido, mas é o retrato que mesmo depois de 30 dias, os criminosos ainda decidem enfrentar as forças policiais. Por essa razão, respondendo a sua pergunta, nós não temos prazo para que a Operação Escudo termine. Enquanto nós estivermos capturando procurados, apreendendo drogas e retirando armas ilegais das mãos de criminosos, a operação continuará. Seguimos entrevistando o secretário de Segurança Pública aqui de São Paulo, Guilherme Derrite. Agora, secretário, as perguntas dos nossos comentaristas. Amanda Klein. Oi, secretário, bom dia, prazer falar com o senhor. Secretário, eu vou insistir um pouco mais nesses números, porque eu concordo com o senhor que a morte de policial, de um agente de segurança, tem que ser repudiada nos termos mais duros e tem que ser enfrentada pela justiça. Agora, o fato é que essa Operação Escudo deixou 22 mortos no último mês e há relatos, sim, de tortura e excessos praticados pelas forças policiais por parte de moradores, sejam vizinhos ou familiares de algumas pessoas mortas. Tem até uma reportagem na Folha de São Paulo hoje que conta o caso do William de Souza, de 36 anos, que foi morto no barraco com 6 tiros de pistola. Ele teria hematomas na cabeça, ferimentos, as unhas arrancadas, ou seja, são relatos de tortura. Dos 16 casos iniciais, das 16 mortes iniciais, as câmeras de segurança, as câmeras de imagem corporais dos policiais indicaram que houve confronto em apenas 3 desses casos, em 3 das 16 mortes. E isso se insere num contexto também do aumento da letalidade policial, das mortes por policiais nos primeiros 7 meses do ano, um aumento de 24% em relação ao mesmo período do ano passado. Por isso, eu insisto com o senhor, não houve casos e não é preciso se debruçar sobre os casos em que há exagero, em que há excesso e que possivelmente pessoas inocentes, por exemplo, no caso do Williams, ele não tinha passagem pela polícia, não tinha ocorrência, não tinha registro de nenhuma ocorrência policial. Não é preciso que casos assim sejam investigados, porque é possível que pessoas inocentes que não têm nada a ver com o tráfico estejam morrendo? Amanda, prazer falar com você. Primeiro, deixa eu corrigir a maneira como você colocou, que somente 3 dos casos foram registrados resistência pelas câmeras, foram os casos em que policiais estavam com a câmera corporal, porque nem todas as unidades policiais que estão atuando no litoral, nós estamos empenhando policiais de todo o estado de São Paulo, de Araçatuba, Presidente Prudente, Bauru, Sorocaba, estão realizando o reforço da operação. E em todos os confrontos que ocorreram lá, eu acredito na ação legal dos nossos policiais. E esses relatos, inclusive com base em reportagem da Folha de São Paulo, de familiares, em nenhum deles, absolutamente nenhum deles, existe um documento legal, ou seja, um testemunho de alguém que se apresentou até o distrito policial, que foi ouvido e falou assim, eu presenciei tal ilegalidade. Não há. E um segundo ponto, não há em nenhuma perícia do Instituto Médico Legal apontando que houve tortura, muito menos esse absurdo que foi relatado aí de que unhas foram arrancadas do indivíduo e depois ele foi executado. Para mim, não passam de narrativas, até que se prove o contrário. Se isso realmente aparecer em um laudo do ML, aí sim passa a ser objeto da minha preocupação. E com relação ao aumento da letalidade criminal, e eu uso esse termo criminal e não policial, porque o policial não sai de casa querendo matar ninguém quando ele sai para trabalhar. O criminoso, como esse criminoso aqui, o NK, líder do PCC, que já foi visto portando fuzis lá em Santos, é eles que decidem atirar no policial. O policial, obviamente, não tem outra alternativa a não ser revidar. Esse aumento se deve a uma razão muito lógica e muito simples. Se nós estamos aumentando substancialmente o número de prisões, o número de apreensões de drogas, passamos de 150 toneladas de drogas apreendidas nesse ano, um percentual aumentando absurdamente o número de prisões. Por razões óbvias, infelizmente, houve um aumento do confronto, que não é o nosso objetivo. Por mim, nenhum confronto haveria sob a nossa gestão, mas nós vivemos num mundo real em que, infelizmente, criminosos armados, fortemente armados, ainda ousam atirar contra os policiais. Secretário, agora a pergunta do nosso comentarista Gustavo Segré. Secretário, bom dia, muito obrigado pela entrevista.
A dúvida que fica é que sempre a população, de alguma maneira, se tranquiliza quando tem essas operações, Operação Escudo, por exemplo. Mas a bandidagem não avisa quando vai roubar, quando vai sequestrar ou atirar contra os policiais. Seria uma política de Estado prever que esse tipo de situação de prevenção, de ir contra o narcotráfico, e nesse caso em função de Santos, mas o Estado todo requer da atenção policial, não deixe de ser considerado uma operação para ser uma questão do dia todo, de todos os dias, para a tranquilidade da população? Não, excelente análise, Gustavo. Por quê? O nosso objetivo, dentro da esfera de combate ao crime organizado, que é o nosso pilar principal aqui da nossa gestão, é asfixiar financeiramente o crime organizado. Então a gente tem que entender que o PCC, infelizmente, nasceu aqui em São Paulo em 1993, se tornou uma organização criminosa que passou a dominar o tráfico dentro do Brasil e expandiu os seus negócios, porque o crime é uma atividade econômica, com o tráfico internacional de drogas, e usa majoritariamente o Porto de Santos para exportar a droga, a cocaína, para países da Europa, da África e também para os Estados Unidos. Nesse contexto de asfixia financeira, a Operação Escudo ela não é um ato isolado. Faz parte de um conjunto de ações que nós estamos tomando, inclusive ações nas fronteiras com outros estados, como Mato Grosso do Sul, como a união de 5 estados que nós fizemos, Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, para enfrentar o crime organizado e todo esse caminho da droga que sai desses polos produtores e vem chegar até o Porto de Santos. E o Guarujá, especificamente, acabou se tornando um centro logístico do crime. Não fosse isso, nós não teríamos quase 1 tonelada de drogas apreendidas. Então, o contexto da Operação Escudo não é um fato isolado. Demonstra, na prática, a asfixia financeira que nós colocamos como prioridade no combate ao crime organizado aqui em São Paulo. Conversamos com o secretário de Segurança Pública aqui de São Paulo, Guilherme Derrite. Secretário, muito obrigada pelas informações. Uma ótima semana ao senhor. Até a próxima. Obrigado.